Imagina uma pessoa que trabalhou por 15 anos sendo um garimpeiro e hoje fatura mais de 7 dígitos por ano com seu negócio na internet. O meu nome é Alex Vargas e hoje nós vamos bater um papo com o Marcos Trombeta. O Marcos Trombeta, ele fatura mais de 7 dígitos por ano com o seu negócio online, sendo afiliado e vendendo seus próprios treinamentos. E no bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre muita coisa, além de algumas histórias inspiradoras que ele vai nos contar, como ele começou, como foi a jornada até o sucesso, qual que é a rotina dele diária. Além disso, ele vai nos contar também quais são as dicas que ele dá para quem quer começar no seu negócio online, o que ele faz hoje para gerar resultados sendo afiliado e vendendo os seus próprios produtos. Então tem muita coisa para a gente ver hoje. Várias dicas de marketing digital, várias dicas especificamente para resultados, além de técnicas de motivação, de produtividade, muita coisa mesmo. Um bate-papo sensacional, recomendo muito que você assista todo ele e depois deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo falando o que você achou, tá bom? Vamos lá então? E aí, Marcos, tudo bem? Tudo bem, Alex? Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é meu. Estar aqui com você hoje é um grande prazer. Para mim é ótimo falar com pessoas que têm resultado, que estão colocando a mão na massa, que estão fazendo a coisa acontecer. E você, nos últimos dias, eu acho que eu te comentei isso, você me chamou a atenção porque começou a aparecer o seu nome na minha caixa de e-mail de uma forma maluca, assim, de uma forma diferente. E eu cheguei a ver o seu nome lá, eu não sei quantas vezes. Aí eu disse, nossa, o que está acontecendo aqui? É, me fala, o que você fez aí nessa semana que apareceu tanto o seu nome lá? Na verdade, Alex, o que acontece é um pouquinho de credibilidade, né? O pessoal, eles confiam muito no meu trabalho e tal, e eu confio muito no seu trabalho. Então, o que aconteceu? Faz cerca de 2 anos que eu deixei, assim, de focar na questão de produzir um conteúdo específico para o marketing. Mas como eu trabalho com marketing, o pessoal quer saber, Marcos, indica um curso, qual é o curso que tu indica? E daí eu tomei a decisão de indicar o teu curso. Então, quando o pessoal me pede, eu mando para eles. Mas por um tempo, o que aconteceu? Você melhor do que eu sabe que o trabalho vai desatualizando. Aí quando eu vi que você mandou um e-mail assim, pessoal, tá a atualização aqui do Fórmula Negócio Online, aí o pessoal adquiria lá por assim, R$ 1, acho que era, né? Eu Isso. disse, bom, agora o Alex atualizou, então vou de novo. Aí eu mandei pro pessoal, olha gente, pro pessoal que me pediu informação sobre marketing digital, o Alex Vargas regravou. Aí eu gravei 2 vídeos pro YouTube, tá? Gravei 2 vídeos pro YouTube falando sobre marketing. Disse, ó, quer comprar um curso bom? Compra o do Alex. Aí eu dei o meu livro de bônus também pro pessoal que adquiriu e tal. Aí como a minha audiência é grande, o pessoal confia no meu trabalho e eu confio no seu, acabou que eles compraram. Foi isso que houve essa grande... Então para o pessoal saber aí, você usou uma estratégia de afiliado, onde você construiu ao longo do tempo uma credibilidade, uma autoridade com a sua audiência. Tem bastante audiência no YouTube, mais ou menos assim, a sua audiência do YouTube hoje. Eu tenho hoje claro que eu tenho bastante vídeo lá, Alex, mas eu tenho entre 12 mil e 15 mil visualizações por dia no YouTube. E quanto tempo o seu canal está ativo? Ativo que eu falo é que você está constante postando conteúdo nele. Desde 2013, né? Desde 2013. 2013 eu procuro postar pelo menos 2 vídeos por semana no YouTube, é mais ou menos isso. E 2 vídeos por semana. Esses seus vídeos são sobre dicas de mentalidade, marketing, dinheiro. Isso, e na verdade eu sou bastante eclético, né? Porque como eu tenho especialização dessas áreas, eu falo sobre o poder da mente, eu falo sobre as leis do universo, eu gosto de falar muito sobre superação, busca de sucesso, eu falo sobre aprendizado acelerado, porque eu sou professor, eu comecei como professor de inglês na internet, e como eu trabalho com marketing, as pessoas, como elas começaram a me perguntar, eu comecei a ensinar sobre marketing digital também, tá? Nunca foi o meu objetivo ensinar marketing, mas como eu aprendi a trabalhar com marketing, surgiu a fonte de renda. Então é basicamente sobre esses 4 assuntos que eu falo no meu canal. Essa parte de mentalidade, muita gente não dá a devida importância porque não entende, né, o verdadeiro poder que tem isso. Mas a nossa mente, eu tenho total convicção nisso, porque a minha mente já me sabotou várias vezes até eu aprender a controlar. Eu não diria que sim, porque eu hoje não controlo ainda, mas eu tento deixar a minha mentalidade, deixar ela de acordo, tento deixar ela, né? Pensamentos negativos vêm, desmotivação vem, mas eu tento lidar com isso da melhor forma possível.
E essa parte de mentalidade, inclusive naquele seu treinamento, As Leis do Universo, você fala isso muito bem lá, né, pelo que eu ouvi lá. E assim, eu queria deixar uma dica de início aqui pro pessoal, porque essa parte de mentalidade, de alinhar a mente com sucesso, com boas práticas, né? Isso é fundamental. E você que fala desse assunto bastante de mentalidade, de energia, desse tipo de coisa, como é que é você aí, você que é que coloca esse conteúdo, como é que é a sua rotina básica nesse processo? Para manter uma mente alinhada, para manter uma produtividade, para manter um trabalho dia a dia de uma forma linear, gerando resultado. É uma boa pergunta, Alex. É uma boa colocação, tá? Na verdade, Alex, no universo, tudo tem um começo, tá? E se nós formos inteligentes o suficiente, a pergunta é: onde é o começo de tudo? Onde é o começo de tudo? E o começo de tudo é na mente. Então, se nós voltarmos lá na Bíblia, religioso, eu gosto de espiritualidade, mas não gosto de religião. Mas, enfim, eu estudo a Bíblia como uma fonte de conhecimento do passado. Mas lá no comecinho, alguém ousou dizer que Deus viu tudo antes de criar. Depois ele disse, faça-se. Se Deus viu tudo antes de criar, onde ele viu? Deus, que é Deus, o começo de tudo, viu primeiro, na mente. Então, se você não ver as coisas, se você não imaginar, se você não planejar, se você não tiver nítido na mente, primeiro a imagem, do resultado que você está buscando, você não chega a lugar nenhum, porque você não sabe para onde está indo. Então, a rotina que eu tenho, Alex, é a seguinte: eu tenho um caderno junto comigo, essa é a melhor dica que eu posso deixar aqui hoje, tá? Eu tenho uma lista, assim, ó, tenho sinalzinhos aqui, tá? Aqui tá escrito Hangout, tá? E a última que estava aqui, então, nada mais era, então, do que tirar um tempo para conversar com a minha filha. Tá? Por quê? Porque até isso eu agendo, né? Porque eu sei que eu tenho a obrigação. Então, eu não começo o meu dia, Alex, sem ter uma lista exata do que eu farei naquele dia. E eu simplesmente faço o seguinte: eu foco o meu dia naquela lista, eu faço a lista e vou anotando, tá? Vou anotando ali, não, tarefa cumprida, tarefa cumprida, tarefa cumprida, tá? Então, o que que acontece? A mente do ser humano, Alex, muitas pessoas confundem as coisas. Muitas pessoas imaginam a mente do ser humano, então elas já veem um ser de luz, elas já imaginam que quando eu vou falar de poder da mente, eu vou falar de um ser que brilha, de uma coisa assim. Não. A mente humana nada mais é do que o começo de tudo. Se você tem clareza na tua mente, você sabe exatamente o que fazer, você desperta dentro de você esse poder de agir, porque o ser humano que não age não conquista nada, tá? Então, a minha rotina, Alex, apenas para o pessoal às vezes quer saber: Marcos, qual que é a tua rotina? Eu levanto todos os dias no mesmo horário, eu levanto 6 horas da manhã, tá? Eu moro no interior do Rio Grande do Sul, eu levanto às 6 horas da manhã e eu durmo aproximadamente à meia-noite. Eu trabalho das 6 da manhã até aproximadamente 22 horas, tá? Nesse meio termo, é claro que eu paro para almoçar, eu tiro um tempinho para fazer um lanche, vou conversar com a minha esposa. Eu não trabalho assim, esse tempo todo sem parar. Mas o que eu considero, Alex, hoje, a minha maior fonte de produtividade e de inspiração é que eu levanto às 6 horas e a primeira hora do dia eu não faço outra coisa. Há 6 anos eu faço isso e mudou minha vida. Há 6 anos eu levanto às 6 horas da manhã e durante 1 hora eu leio. Tá? Durante 1 hora eu leio algo que seja motivacional, inspiracional ou educacional. Eu nunca leio algo negativo, eu não leio nada negativo. Outra coisa que faz parte da minha rotina, Alex, são mais de 15 anos sem assistir televisão. Eu nem tenho televisão na minha casa, tá? Eu não assisto televisão. Eu sou o maior incentivador do Brasil contra a televisão, tá? Não deixe a mídia manipular a sua mente, tá? Eles mentem para você e você acredita. Não existe crise, a crise é criada. Então são coisas assim, Alex, eu mantenho a minha mente bloqueada, não para o negativismo. Não são coisas negativas, são mentiras. São falsas afirmações. E essas pessoas que mentem, Alex, elas estão trabalhando. E nós, idiotas, ficamos assistindo as pessoas a trabalharem, ao invés de concentrarmos no nosso trabalho. Então, ao invés de eu ficar assistindo o Jornal Nacional, eu estou aqui fazendo um bom hangout com você, dando dicas para as pessoas. Ontem eu tinha hangout, terça eu tinha hangout, segunda-feira eu tinha o meu grupo, no domingo de manhã eu tinha aula ao vivo, no sábado de manhã eu tinha aula ao vivo.
na sexta hangout, na quinta hangout. Então, assim, o que eu faço? Eu foco no meu trabalho, eu amo o que eu faço, e o que eu posso dizer? Qual que é a minha rotina? Trabalhar, produzir e ser feliz com aquilo que eu faço. Nossa, só esses últimos 5 minutos já valeu aí um treinamento inteiro de produtividade, né? Vamos voltar um pouquinho no que você falou. E essa parte de fazer a lista de tarefa, eu acho fundamental também. Hoje eu estou usando o Google Keep. Conhece aquele? Google Keep? Que é Não, acho que não. não, é um software do próprio Google aqui, que ele Sim, faz um checklist e você vai marcando e ele vai sumindo daí. E ele sei. funciona no smartphone, no Ah, legal. Mac. Mas é a mesma lista de tarefas, só que online. É interessante. O ponto de levantar cedo também é ótimo, eu sigo isso também rigorosamente, 7 dias. Na verdade, eu nem entendo o que é final de semana hoje mais. Eu não consigo, eu não coloco final de semana como um período, como um ciclo fechado, né? Para mim, Sim. se eu preciso fazer alguma coisa na quarta, eu vou lá e faço. Se eu preciso, né? Não tem muita diferenciação nisso daí. Quanto à TV também, a gente aboliu aqui também, dificilmente a gente olha TV. Às vezes, o que a gente faz é olhar alguma série, alguma coisa Ah, em isso sim, algum né? Mas... mas a TV aberta, o jornal, a informação, isso a gente aboliu também, porque quem tem a mente um pouco mais aberta, quem olha o que acontece de cima, dando um zoom, né, no processo todo, vê que na verdade, esse negócio de crise, de problema, de falta de dinheiro, é uma manipulação que está sendo colocada para que as pessoas se sintam retraídas, né? Tem muita gente que ganha com isso. E fala-se tanto em crise, fala-se nisso, fala-se tanto naquilo, mas o país continua indo normalmente, os preços continuam subindo, tudo normal. Então, sabe, se tivesse uma crise tão grande assim, alguma coisa ia dar errado. E por enquanto, tudo normal. Então, a gente tem que conseguir entender o que acontece para ter uma visão de cima, né? E diferenciar essa parte toda aí. O quanto você falou também de ler pela manhã, isso é fundamental também. Eu acho que essa semana isso que você falou foi até interessante, que agora eu já recebi de você essa informação, e essa semana mesmo eu assisti um vídeo do Brandon Burchard, você conhece ele, né? Isso, Expert Academy, lá, claro. E conheço. ele gravou um vídeo onde uma pessoa perguntou para ele como é que ele fazia para ter tantas ideias para postar bons conteúdos nas mídias sociais, frases, inspiração, esse tipo de coisa. E a dica que ele deu foi que já há não sei quanto tempo, eu não lembro, mas há bastante tempo já, o que ele fazia era, como primeira atividade da manhã, era ler alguma coisa inspiracional, motivacional, ou alguma coisa, aprender alguma coisa na leitura, né? Para iniciar o dia com a mente já produzindo, já criando, já tendo mais criatividade. A criatividade, ela tem que ser cultivada, a criatividade ela não vem do nada, né? A gente tem que treinar ela. E essa leitura matinal faz com isso. Outra coisa que eu costumo fazer de manhã também é essa parte de consumir um conteúdo de qualidade e trazer tudo que eu preciso me concentrar mais para amanhã, né? Para Uhum. aquela energia que está Sim. mais em alta, a gente coloca pela manhã. Essa parte de produtividade eu acho ótimo falar sobre isso, porque o nosso trabalho hoje é muita coisa, é muita informação, a gente tem que saber gerenciar isso aí. Na Então, verdade, pode falar. essa questão, Alex, do pessoal, por exemplo, produtividade, conteúdo. O que eu faço? Eu pego um livro, estou lendo um livro, por exemplo. Claro que eu possuo hoje um grande conhecimento, um vasto conhecimento, porque eu sou focado na minha área. Mas eu estou lendo um livro de manhã, eu estou lendo agora Robert Kiyosaki. Empreendedorismo não se aprende na escola. É. Aí eu estou lendo o livro de Robert Kiyosaki e eu estou vendo algumas coisas ali que vai surpreender o mundo. Como, por exemplo, já foi anunciado a quebra da Previdência Social nos Estados Unidos em 2033. Mas as pessoas não estão sabendo. Sabe por quê, Alex? Porque a televisão não vai mostrar isso. Tá? Uhum. Não vai mostrar. Mas nós já estamos sabendo. Então nós vamos ser trouxa de ficar esperando uma aposentadoria? Nós não vamos. Já sabemos que não vamos nos aposentar. Porque os Estados Unidos já vai refletir antes ainda aqui no Brasil. Só que as pessoas focam no quê? Naquele globo, onde as pessoas dizem apenas o que você tem que focar. Então isso não pode fazer parte da tua rotina. Quanto à leitura, Alex, por exemplo, eu posto 2 vídeos por semana no YouTube. Muitas pessoas, e os meus vídeos são longos, as pessoas dizem, cara, ninguém posta vídeo de 25, 30, 40 minutos.
igual você coloca e consegue 100 mil visualizações, eu digo, é porque o meu público sabe que meus vídeos são longos. Agora, para você postar 2 vídeos de 25, 30 minutos explicando algo, porque eu explico, você tem que ter uma fonte. E muitas vezes, Alex, um parágrafo de um livro te inspira um vídeo, entendeu? Então é fácil manter isso, você só precisa ter uma rotina e depois que você entra no fluxo, né? Tudo é difícil antes de ficar fácil. Depois que fica fácil, se mantém fácil, né? Então eu sigo muito. Costume também, né? Claro, o treinamento. Com certeza os primeiros que você fez não foi fácil. Não foi. Inclusive hoje quando eu assisto meus primeiros vídeos eu rio bastante, tá? E eu prometi pro meu público que eu nunca irei tirar meus vídeos de lá, porque eles são muito hilários. Tá? É uma coisa, você já nota no jeito de falar que você não tinha determinada espontaneidade que eu tenho hoje, não tinha o domínio. É muito legal até de assistir a evolução muito grande que eu tive. Ela realmente me surpreende. Mas vale a pena, eu deixo lá como exemplo para os meus seguidores, porque eu comecei com um microfone de lapela aí de R$2, né, eu comecei com a salinha atrás, eu gravava na minha cozinha, senão eu gravava lá no quarto, eu tentava melhorar o fundo do meu estúdio, mas não dava certo. Hoje é sempre o mesmo fundo, porque o pessoal sabe que eu tô no estúdio. Até esses dias foi engraçado, lá perto do ar-condicionado tem uma placa, né? Aí um dia o Denis disse, cara, é um buraco que tem lá? Eu disse, não, cara, é uma placa acústica. Sabe? Então foi bastante engraçado, isso é divertido esse processo de crescimento. Eu vou te confessar um segredo, eu não gosto de assistir os primeiros vídeos. Não, isso é. Eu tenho vergonha, mas foi o que me colocou no mercado, né? Então eu vou pontilhar aqui já uma dica, porque a gente acabou dando uma dica aqui sem perceber, que o pessoal me pergunta muito. O pessoal fala, tá, legal, eu já entendi que fazer vídeo para o YouTube é uma forma ótima de criar autoridade, de criar audiência, de gerar tráfego sem precisar investir dinheiro, né? Porque a gente investe tempo também é dinheiro, mas nós não tinha dinheiro do bolso, né? Não. Mas como que eu acho esse conteúdo para postar no YouTube? O pessoal me pergunta isso, né? Como que eu acho esse conteúdo? A gente acabou de dar uma dica aqui, você deu uma dica ótima. Consome conteúdo. Consome conteúdo, processa aquele conteúdo e coloca para fora. Não é assim? Claro, na realidade, Alex, é tão fácil fazer isso que se o pessoal conseguisse saber o quanto é fácil, nós falamos e eles dizem, não, é mentira. Não é mentira, é verdade. Alex, o povo brasileiro foi provado que depois que ele sai, isso os que fazem o ensino médio, a média de leitura deles, tá? Cerca de 95% das pessoas depois que saem no ensino médio, a média de leitura deles até os 60 anos, quando eles se aposentam, é de uma página de livro. O pessoal diz que é de um livro, não, é de uma página. E foi provado que eles não leem um livro inteiro durante toda a sua vida. Então, se você ler 10 livros hoje no Brasil, se você ler 10 livros, você está na frente de 90% a 95% da população brasileira. Tá? Então é muito fácil o povo brasileiro. Agora, é claro, tem vídeos no YouTube que bombam, né, Alex? Bombam. Mas me diz, tem conteúdo? Eu estou falando de conteúdo. Eu estou falando de mudar vidas. Eu não estou falando de ser mais um trouxa gravando vídeo sem camisa, falando lorota, fazendo charge. Isso aí tá cheio. Para mim, esses caras, eles ganham dinheiro e tal, mas para mim eles não passam uns imbecil. Eu estou falando de pessoas que querem mudar vidas e que querem ter uma estabilidade, querem ser considerado um empresário, querem adquirir aí uma autoridade como coach, querem conseguir palestras sérias, né? Aí você vai distribuir conteúdo de qualidade para as pessoas. É muito fácil. Eu estou vendo daqui o que você tem o livro Pai Rico, Pai Pobre. O Pai Rico, Pai Pobre, o cara que conseguir, tá lá embaixo, ó. O cara que conseguir entender Pai Rico, Pai Pobre hoje, ele tem uma série de vídeos para ensinar. Você tá chegando melhor que eu aqui. Ele tá abaixo da tua Kombi aí, ó. Que Então, esse aqui. Quem não leu Pai Rico, Pai Pobre até hoje, ele não quer aprender a ganhar dinheiro. Você tem que aprender a controlar as suas finanças, tá? Eu tenho toda a coleção de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, para mim, é minha fonte de inspiração. Inclusive, eu estou começando um novo trabalho agora, que eu pus na minha mente que o povo brasileiro precisa de alguém que lhes ensine cash flow. Alguém precisa ensinar para esse pessoal que eles têm que gastar menos que eles ganham. Sim. Eles precisam ter ativos e não passivos, né? Então, eu estou estudando, Alex. Então,
é muito fácil. Eu sei que eu crio um treinamento nessa área hoje, boom! Todo mundo quer comprar, porque não tem ninguém por aí ensinando. Então, se as pessoas aprenderem a desenvolverem-se, Alex, começando pela mente, e fixarem assim a ideia, como você fixou, como eu fixei, vai dar certo. Não vou desistir, vou persistir. E se eu ler um livro por mês, eu já estou na frente de dezenas de milhares. Agora, se eu ler 10 livros no ano, eu estou na frente de milhões. Então, eu tenho o quê? Eu tenho conteúdo, eu posso fazer. Eu acho que isso é sensacional. E eu digo uma coisa mais, Alex. Você sabe, eu sei, nós faturamos aí alto. Aqui em cima, aonde nós estamos hoje, é bem mais espaçoso que aí embaixo, tá? Ah, sim. É bem menos disputado aqui o local, aqui em cima no Sucesso. Eu digo isso porque nós faturamos alto hoje, eu já fui muito pobre, né? Hoje estou bem financeiramente, graças aos meus esforços, mas eu sei que tem bem menos, né? Bem menor a competição pelo sucesso. Então, se você está nos assistindo, vem para o sucesso, para de ser trouxa. Sai daí do meio do fracasso. Essa parte de ler, se você, essa parte de ler, se você ler 10 livros, já está acima. Tem uma aula, um dos treinamentos que eu dou, que o nome da aula é Fortalecimento da Expertise. E é exatamente isso. Uma das técnicas que eu dou nessa aula é, se você pega o seu tema que você tem hoje e lê 5 livros desse tema, faz isso como tarefa, faz isso como meta. Imagina que você que você saiu 7 dias para viajar. Imagina, pega 7 dias e imagina que você saiu para viajar e lê 5 livros da sua área. Pronto, lê, anota, faz aquele processo de aprendizagem, né? E anota, depois lê as anotações para gravar na mente e tal, grifa partes importantes. Então, sei, é a forma que a pessoa usa para aprender melhor, né? E lê esses 5 livros, quando finalizar esse processo de leitura, você já vai estar na frente da infinita maioria do seu nicho, sabe? Porque as pessoas, elas não consomem conteúdo. Você falou dos vídeos do YouTube, e é claro que eu não tô aqui para falar quem faz certo ou quem faz errado, cada um faz o seu trabalho da forma que acha que é certo. O importante é trabalhar, eu concordo com o trabalho, seja ele qual for, desde que seja honesto, né? E o pessoal que faz vídeos de humor, cada um faz a área que achar que deve fazer. Eu também acho que não tem relevância para ninguém, mas o que eu percebo é que o foco do nosso povo hoje, ele tá errado, ele não tá no lugar certo. Se você for ver um vídeo de piada, de humor, de babaquice, o que for, o vídeo tem 1 milhão de visualizações, tem 5 milhões de visualizações. Aí você vai ver um vídeo de um cara que nem você, ou seja lá quem for, que fala um conteúdo bacana, que fala de negócios, que fala de economizar, que fala de manter ativos, de construir fontes de renda, de gerenciar a produtividade, gerenciar a casa, gerenciar gastos, sei lá, que são assuntos importantes para o dia a dia de uma pessoa que está no mercado de trabalho, que está empreendendo, que tem uma família, que tem seja lá o que for. Você vai ver, esse tipo de vídeo tem lá 5, 10, 15, no seu caso, que tem uma audiência grande, tem um pouco mais de visualização, mas a média não passa daí. Né? E vídeo que fala de piada, de pegadinha, disso, de aquilo, de tudo quanto é coisa, é muito maior, sabe? O nosso foco está errado. É o foco do povo em geral, sabe? Tá errado o foco. Né? Certo. Alex, eu vou te ensinar uma coisa agora que vai ficar para o resto da sua vida, tá? E vai ficar para o teu público, para o meu público. Eu aprendi isso há muito tempo, Alex. 2% das pessoas no mundo pensam. 3% pensa que pensa. E 95% das pessoas, elas preferem morrer do que pensar. Quando elas assistem um vídeo meu, Alex, elas têm que pensar. E as pessoas, elas dizem, cara, eu não vou assistir o vídeo do Marcos Trombetta. Esse cara é um idiota, esse cara... Por quê? Eu sou um idiota perante o pensamento deles porque eu faço eles pensarem, eles não querem, eles saem dali imediatamente. Por quê? Pensar, Alex, é muito mais difícil que puxar pedra, tá? Uhum. Olha, eu tô com o pessoal construindo um estúdio para mim, cara, um sol de 40 graus aqui hoje, eles trabalhando duro. Dá um livro para esses caras, chega para eles e diz, olha, se vocês estudarem durante 5 anos, vocês saem daí, vocês vão ganhar 100 mil por mês. Cara, eles te chamam de louco, não, tá bom aqui. Eles querem chegar em casa e assistir novela, Alex. Eles não querem pensar. Nós pensamos. Nós sentamos, nós estruturamos, nós analisamos, nós fazemos métricas. Quando você diz em um vídeo de 5 mil visualizações, eu concordo plenamente. Mas eu, pelo menos, fico feliz, Alex, que nós temos 5 mil pessoas
pensando naquele momento. 5 mil pessoas buscando. Porque quem tá, Alex, assistindo a um vídeo, eu também não sou contra os caras que fazem. Não sou. Eu sou só contra o resultado que a pessoa que vai assistir esse vídeo vai conseguir. Agora, o que acontece? Quando a pessoa vai assistir um vídeo desses, Alex, o que ela está tentando fazer? Ocupar a mente. Ocupar a mente, ocupar a mente. Ocupar a mente com o quê? Com algo que não a obrigue a pensar. Então ela não precisa pensar, eu vou rir, vou me divertir, vou esquecer dos problemas. Cara, não se esquece dos problemas, se enfrenta os problemas, se resolve os problemas. Eu vou assistir um vídeo porque eu não aguento mais o salário, eu vou achar alguma coisa para me distrair. Por que você não acha alguma coisa para aprender a ganhar mais? Por que não se classifica? Por que não se qualifica, né, Alex? E se torna uma pessoa melhor. Eu assumi a missão, Alex, de buscar esse tipo de pessoas e instruí-las. Então, eu acho que eu assumi uma das piores missões do mundo, quando eu sempre digo, minha missão é acabar com os empregados. Eu gosto de empreendedor, o meu negócio é fazer o cara que tem sangue empreendedor na veia descobrir que ele pode empreender, ensinar o poder da mente dele, ensinar a capacidade que ele tem, mas ensinar os passos. Passo 1, passo 2, passo 3. Faz assim, faz assado que dá certo. Mas esse público é pequeno, mas é o público que eu escolhi para mim. Você tocou num assunto agora bem interessante e eu passei exatamente por isso que você falou, não vou dizer alguns, há vários anos atrás, quando eu comecei com esse negócio de trabalhar online e tal, então essa informação era muito grande, e eu tinha exatamente esse pensamento de, legal, agora eu vou me distrair um pouco, eu tô com a mente cansada, eu vou assistir um pouco desses vídeos aqui de piada, de não sei o quê, sabe? Por um tempo, há anos atrás, eu passei por essa fase. E aí, e é claro que tudo na vida, eu considero isso na vida é um processo de escada, a gente vai subindo. Sim, pelo menos eu tento sempre ir subindo, né? Nunca tento descer. E como tudo na minha vida acontece assim, eu fui subindo no meu estudo, na minha ideologia, em tudo, e eu entendi que isso estava errado, eu consegui abolir isso, né? E eu tento passar isso para as pessoas também. Hoje o que eu faço porque chega um ponto que a gente cansa, inclusive e aqui provavelmente não, com certeza você sabe, mas eu trabalho naquela regra dos 60 minutos, 5 de descanso, 60 minutos, 5 de descanso, depois 25 de descanso, sabe aquela, como é que é o nome mesmo? Eu esqueci o nome da técnica de produtividade. Na verdade, eu não sei o nome da técnica, mas eu conheço a técnica. O Brandon Pomodoro, não é Pomodoro? Eu não sou muito de decorar nomes de técnica, assim, não. Se eu não me engano, é a técnica Pomodoro. Mas é aquele processo de ciclo, né? Legal. E aí, então, o que eu faço hoje? Quando eu paro para descansar, o que eu vou fazer como eu trabalho em casa, meu estúdio é em casa, eu levanto, vou falar com a minha esposa, tem meu filho que tem um aninho agora, então eu vou ali, brinco um pouquinho com ele, depois eu volto. Essa parte de ficar ocupando a mente para esquecer de alguma coisa, isso não existe mais, né? Eu acho que isso é uma baita perda de tempo, na verdade. Eu acho uma perca de tempo. Eu dei uma aula, Alex, e eu ensino a seguinte frase. No último curso que eu fiz o treinamento, As Leis do Universo, a última lei é a lei do sucesso. E aí o autor, ele explicou no livro, né? Eu traduzi o livro para o português para poder trabalhar esse curso, esse treinamento. A última lei do universo é a lei do sucesso. Existe uma lei para o sucesso. E uma das leis para o sucesso é você aproveitar os presentes de Deus. Qual que é os presentes de Deus, Alex? É aquele tempo que sobra. Então a pessoa ela trabalha 8 horas por dia e ela diz que não tem tempo. É impressionante, eu não tenho tempo, ela diz. Porque eu ando 2 horas de metrô para ir e 2 horas de metrô para vir. Então essa pessoa tem 4 horas para estudar. Porque hoje com áudio nos ouvidos, com o equipamento... um smartphone na mão, né? Alguma coisa. Essa pessoa faz uma faculdade, 5 dias de faculdade por semana, mas ela não tem tempo. Aprende o idioma, faz muita coisa, né? Isso aí. Aí depois ela faz o quê? Lá na empresa dela tem 1h30 de almoço. O que ela faz 1h30? Ou ela fica mandando WhatsApp para todo mundo, perdendo o maior tempo, ou fica naquelas rodinhas, se queixando do patrão, se queixando do trabalho, pensando em botar a empresa na justiça, sonhando com os feriados. Por que não pega essa 1h30 e usa para ler um livro, usa para estudar? Aí é uma das leis do sucesso. Aí ele sempre fala o seguinte, Alex, quem mata tempo, mata a vida, tá? Então eu gosto da seguinte frase, tempo
é a substância da qual a vida é feita. Quem mata tempo, mata a vida. Tá? Então, quem fala em matar tempo é a mesma coisa que dizer assim, ó, vamos matar um pouquinho da nossa vida? Vamos nos matar um pouquinho agora? Nossa, eu prefiro dizer o seguinte, vamos viver. Essa. Hã? Que frase ótima essa. Claro, é absolutamente correto. Então, por que a pessoa não diz, ao invés de matarmos tempo, por que nós não vamos dar vida ao tempo? Vamos fazer algo produtivo. Tá? Eu vou aproveitar o meu tempo que eu tenho, que é um presente de Deus, e não vou matá-lo, vou dar vida para esse tempo. Tá? Então, eu acho que as pessoas elas estão se matando a partir do momento que elas dizem que não tem tempo. Não é que elas não têm tempo. Elas não sabem usar o tempo que elas têm. Tá? Qualquer pessoa que é um grande empresário hoje, que fatura alto, ele não trabalha nunca menos de 14 horas por dia. As pessoas trabalham 8 horas e querem enriquecer. Se você trabalhar 8 horas por dia, você não vai fazer para sobreviver mais na economia. Tudo aquilo que você trabalhar além das 8 horas é para o seu enriquecimento. Não significa que você vai ter que ficar trabalhando no serviço pesado, mas tudo aquilo que você investir em você é trabalhar. O Jim Rohn costumava dizer assim, ó, invista em você tão duro quanto você investe no teu trabalho. Invista em você, você é a sua maior fonte de renda. Quando eu aprendi isso, Alex, eu era garimpeiro. Eu trabalhei no garimpo durante 15 anos. As pessoas quase que não acreditam, elas dizem não pode. Mas eu também não acredito. Pode. Eu trabalhei 15 anos no garimpo. Trabalhei dos meus 14 aos 29 anos. Eu comecei a mexer no computador, Alex, eu comecei a mexer no computador há exatos 10 anos. Nossa. Tá? Há exatos 10 anos. Hoje eu sou conhecido ao redor do mundo. No último treinamento, eu tive aluno em 12 países. Tá? Eu tenho alunos ao redor do mundo. Tá? Como que uma pessoa consegue isso, Alex? Cansando da vida que levava. Eu odiava a minha vida. Tá? Era uma vida aquilo de escravidão. Hoje eu trabalho 14, 15, 18 horas por dia e eu nem sinto que estou trabalhando. Eu sou feliz com o que eu faço. Mas se você quiser me ver nervoso, é você dizer para mim, cara, vamos matar um pouquinho de tempo. Vamos entendeu? Você quiser ver. Sabe por quê, Alex? Porque matar tempo é trabalhar numa coisa que você não gosta. Matar tempo é você ficar 8 horas por dia dentro de uma coisa que você odeia para pegar um salário miserável. Isso é matar tempo, entendeu? Porque então, já que você mata 8 horas por dia, aproveita o resto do dia para investir em você. Eu penso assim, Alex. Essa parte de tempo, hoje mesmo eu passei por isso, eu fico assim, irritado quando a coisa não é produtiva. E hoje era o limite, era o limite mesmo que eu precisava ir lá fazer o exame para renovar a minha carteira de motorista. Certo. Então eu tive que fazer exame de vista e tal. E eu tive que ir lá, e era 5 da tarde, né? E eu fiquei, acho que quase 1 hora esperando lá. E é claro que eu não desperdicei essa 1 hora totalmente lá parado, né? A gente sabe que hoje tem vários meios de você aproveitar o tempo que você está fazendo alguma outra coisa. Mas, você imagina, se não aproveitasse esse tempo de forma nenhuma, seria 1 hora a menos de uma vida inteira que não vai voltar mais. Concorda? Absolutamente. Aquela pessoa que chega no domingo e hoje eu vou dormir até às 11 da manhã. Nossa, mas se você acordasse às 7, que seja, seriam 4 horas ali, né? 3 horas e pouco, 4 horas a mais da sua vida que você teria. Essas 4 horas a mais que você dormiu, porque era domingo, sumiu, elas desapareceram, elas não existem mais. Não existe uma forma de trazer de volta. E a gente tem que saber gerenciar esse tempo, porque realmente não é uma coisa assim que se esvai, né? E é tão rápido que passa, e se a gente não colocar alguma coisa em prática, não funciona. Passou agora o carnaval, esses 2 dias de carnaval, que teve segunda e terça, e a gente tem um grupo de alunos no Facebook, e eu comecei a ver umas postagens de feriado e de isso, de aquilo, disso, mas que feriado é esse que estão falando que vai ter? E era o feriado de carnaval. Eu nem estava sabendo que existia esse feriado de segunda, nem tinha me lembrado mais disso. Né? E, claro, para mim não existiu esse feriado, eu nem sei direito quem é que faz e quem não faz, se é nacional ou se não é, mas o fato é que teve. E o que eu vejo muito é que aí tem muita gente, foi o que você falou agora mesmo, elas trabalham naquilo que não gosta, porque o que a gente tem hoje, isso não é crítica, é estatística, né?
O povo do Brasil todo, ele trabalha naquilo que não gosta, isso é fato. E para ganhar pouco, a média nacional é baixo o salário, e aí só que aí chega, veja bem o que acontece, chega na sexta-feira de tarde, quando termina o expediente dessa sexta que antecedeu esse feriado, eles ficam até a quarta-feira de manhã fazendo festa, ou dormindo, ou assistindo TV, ou seja lá o que for. Né? Você imagina quanta coisa que se pode fazer em 4, 5 dias. Quanta Com coisa dá para certeza. produzir. Né? Com certeza. Só que eu acho o seguinte, é por isso que eu quis assumir essa missão, Alex. Eu acho, nós temos processos, temos as idades, algumas idades não adianta tentarmos também fazer com que eles façam isso, eles não vão pensar igual a gente, tá? Mas falta para as pessoas apenas entenderem uma coisa, que é só uma questão de programação mental. 2% da população pensa. Esse pessoal não pensa. Eles vivem no piloto automático e fazem o que a mídia diz que é para fazer. A mídia diz, é carnaval? Todo mundo tem que ir pro carnaval. E eles vão. Sabe aquele negócio das ovelhinhas, assim? Uhum. Alienados, completamente alienados. Aqui e ali surge um Marcos, surge um Alex, surge um que está assistindo que diz, acorda. E olha e diz, mas está todo mundo indo para lá, então lá não tem ninguém? Eu vou para lá então. Né? Porque se todo mundo... Eu costumo brincar, Alex. Surge uma vaga de emprego para R$ 900 aí na tua cidade. Você vai lá na segunda-feira para ver quantas pessoas tem. E surge uma vaga para 20 mil. Vai lá ver quantas pessoas tem. É incrível! Para R$ 900 vai ter 1 milhão de pessoas. Para 20 mil tem 10 pessoas lá. Porque as pessoas não se consideram competentes para disputarem uma vaga de 20 mil. Não se dá um valor, né? Claro, elas não se consideram. E outra coisa, elas dizem, não, os caras que vão competir pela vaga de 20 mil, eles passam só estudando. Eles são filhos de papaizinho. Entendeu? Mas por que não diz, não, mas lá tem menos competição. É lá que eu vou. É para lá que eu vou. Claro. Né? Mas elas não fazem isso por quê? Porque não pensam. Todo mundo vai para 900, também vou. Gente, o mundo está assim de oportunidade. O mundo é tão carente de gente que pensa, tá? Que eu não tenho dúvida que se você está assistindo esse Hangout e resolver pensar, daqui a um ano você está ganhando 10 vezes mais do que você ganha hoje. No mínimo. Uma coisa que me surgiu agora e não estava no nosso roteiro aqui, mas eu vou perguntar e você pode responder da forma que achar melhor. Você falou que foi garimpeiro no início. E como é que foi? Você chutou o balde? Uma hora você ficou louco e disse, não, agora chega, acabou? Ou foi um processo lento? Eu fiquei 15 anos no garimpo e aqui na minha região, Alex, todo mundo é garimpeiro. A lógica é que todo mundo é garimpeiro, não tem outra coisa para fazer. Cara, mas eu sempre senti que ou eu vim de Marte ou eu nasci no tempo errado. A coisa era essa. Eu sabia que eu não pertencia para aquele local ali. A minha mente ela era muito agitada. Eu dizia, não pode, não é possível uma coisa dessa. Eu era muito inteligente para a profissão estúpida que eu fazia. Só que a programação mental que o meu pai colocou era, filho, vai fazer o que lá fora? Não tem o que fazer ali fora. Até que um dia eu sofri um grave acidente, mas grave mesmo. Eu me peguei no meio das explosões de dinamite, aí eu fiquei 30 dias todo cortado, tomei um choque elétrico muito grave, tenho cicatriz até hoje. E eu pensei assim, Alex, peraí, meu pai tá me mentindo. Porque se só tem 1.500 garimpeiros aqui na cidade, e os outros 210 milhões de pessoas do Brasil fazem o quê? Tá, mas e os outros 7 bilhões de pessoas no planeta Terra? Pera, tem alguma coisa errada aqui? Sabe, como se caiu uma ficha assim. E eu disse, não, eu cansei, vou trocar de profissão. Tu acredita que depois disso eu fiquei 4 anos pensando nessa ideia? Eu fiquei mais 4 anos no garimpo só pensando em sair do garimpo. Até que um dia eu disse, não, basta. E eu voltei a estudar. E esse voltei a estudar foram há 10 anos, Alex. Em 10 anos, eu consegui uma virada de vida tão grande, Alex, que hoje eu ganho por ano o que eu nunca ganhei naqueles 15 anos. E já aconteceu de eu ganhar num dia o que eu ganhei em 5 anos, quando eu trabalhava no garimpo. Tudo porque um dia eu disse, espera, tem alguma coisa errada. E eu voltei a fazer faculdade. Aí foi a faculdade que mudou minha vida? Não, não foi a faculdade, porque eu fiz uma faculdade de letras à distância. O que mudou a minha vida, Alex, foi 1 hora de leitura diária. 1 hora. Foi a autoeducação. Eu acredito na autoeducação, Alex. Foi estudar assunto específico. Aí se você me perguntar, Marcos, qual era o teu grande sonho? Cara, o meu grande sonho era, cara, eu queria muito ter dinheiro.
Cara, como eu sonhava em pegar uma assim de 5 mil reais. Quando eu ia no banco e via alguém contando 5 mil, eu dizia, gente, como deve ser bom ter uma assim de 5 mil desse no bolso. Eu nunca tive dinheiro. Eu cheguei a ficar 6 meses sem nenhum real, sem nem um centavo. 6 meses sem um centavo. Pedindo dinheiro emprestado para um e para outro. Aí depois eu passei 6 meses para pagar aquilo. Teve um ano que eu trabalhei, Alex, 15 horas por dia eu trabalhava. Eu sempre fui meio louco da cabeça para trabalhar. Um ano, trabalhando 15 horas por dia, ganhei R$ 3.200 em 12 meses. Aí eu pensava, caramba, não é possível, eu sou mais inteligente que isso, eu sou mais inteligente que isso. E aquilo começou a me incomodar, e eu saí, Alex, e eu fui dar aulas de inglês, acredite se quiser, mas é verdade. Eu fui dar aulas de inglês sem saber inglês. Eu me formei em letras no colégio, na faculdade, à distância, eu não sabia nem português. Essa parte interessante. Eu não sabia nem português. E aí, eu tinha medo de levar meu diploma na escola, eu fui trabalhar de garçom. Aí eu saí do garimpo, fui embora para Santa Catarina, e a minha mulher dizia, Marcos, leva o diploma na escola, tu se formou, tu continua sofrendo, porque eu trabalhava 7 dias por semana, meio dia e noite, pauleira. Aí ela dizia, leva. Até um dia que eu escutei numa mesa de bar, eu estava lavando uns copos lá, num clube, e daí 2 velhinhos assim conversando perto de mim, falaram que faltava professor na escola ali. E daí eu perguntei, me diz uma coisa, quanto é que ganha o professor? Ah, um professor com licenciatura plena ganha 2 mil hoje. E daí eu disse, pô, 2 mil, nossa, vou trabalhar lá. E o cara riu tanto na minha cara, Alex, mas tanto, cara, que eu nunca mais esqueci. Ele disse, pô, garçom, gaúcho, ele disse, tu é burro mesmo, cara. Tu não vê que pra dar aula tem que ter faculdade, cara? E eu disse, mas eu tenho faculdade. Ele disse, pô, mas então tu é mais burro do que eu pensava. Ele disse, eu nunca vi um cara com faculdade lavando copo, cara. E sabe, aquela frase me entrou na mente. Eu disse, não, eu não sou burro, mas eu tô sendo idiota. Uhum. Aí eu cheguei em casa e não dormi, Alex. A noite toda eu não dormi. Eu pensei, cara, o que eu tô fazendo? Eu estudei, eu me esforcei para fazer aquela faculdade. Eu sofri para pagar. Eu vou levar esse diploma. E levei. E eles me chamaram na outra semana. Aí a diretora disse, ó, Marcos, eu tenho a vaga aqui, mas é 12 horas de português e 8 de inglês. Tu sabe inglês? Cara, eu não sabia nenhuma palavra. Você já viu um garimpeiro falar inglês, Alex? Entendeu? Eu sabia alguma coisinha no ensino médio, que fazia 16 anos que eu tinha feito. Sim. Cara, eu aceitei. Foi o pior dia da minha vida. O dia que eu aceitei aquele emprego, o pior. Minhas pernas doíam, me deu dor de barriga, entendeu? Me doía todos os músculos, eu não dormia, não comia, me deu febre. Por quê? Cara, eu tinha que dar aula pro 3º ano do ensino médio de inglês, cara. Pelo amor de Deus, sem saber nenhuma palavra. Eu fui, dei aula, primeira aula pro 3º ano do ensino médio. Disse, não, ninguém merece passar por isso. Entendeu? Sem saber nada, Alex. Sem saber nada. Tinha umas gurias lá que faziam Wizard há anos. Elas viram que eu não sabia nada. Mas ainda que a galera do 3º ano leva tudo na moral, aí eles me substituíram porque eles tinham se enganado. Não era eu que dava pro 3º, eu só dava pro 2º e pro 1º. Em 6 meses, Alex, eu falava inglês fluentemente e eu sou o único professor da história que eu conheço que recebeu cartinha dos alunos do ensino médio quando saiu do colégio. Porque eu fui o melhor professor que aqueles alunos já viram. Mas tu sabe o que eu fiz? Eu cheguei a ficar 3 noites dormindo 2 horas por dia. Tá? 2 horas eu dormia. As outras 22 horas eu estudava inglês, sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar. Em 6 meses eu falava inglês fluente e eu botei na cabeça que eu ia dar aula particular. No outro ano eu abri a minha própria escola de inglês. Eu fui chamado para dar aula pela maior escola de inglês do Brasil, na minha opinião, que era a Wizard na época, para dar aula de inglês. Um ano depois, eu fui chamado para dar aula na Wizard de inglês. Eu já tinha minha escola particular, não pude aceitar o convite deles. E depois, Alex, assistindo a um vídeo de inglês, olha só, estudando inglês, eu cheguei a um vídeo, uma entrevista do Anthony Robbins com o Frank Kerner. Sim. Eu estava assistindo aquela entrevista para estudar inglês. Eu amava o Anthony Robbins. E o meu professor estava repetindo o que o Anthony Robbins falava, só que quando o Frank Kern falou que ele ganhava dinheiro enquanto surfava, eu disse, eu vou fazer isso. Entendeu? No instante assim, eu disse, eu vou fazer isso, essa é a profissão que eu quero seguir, é isso que eu vou fazer na minha vida, e eu comecei a estudar. E aí eu cheguei no Brandon Burchard, comecei a estudar o Brandon, aí eu cheguei no John Reese, Joey Vitale, aí eu comecei a estudar Brian Tracy, Anthony Robbins, comecei a estudar Jim Rohn,
cheguei no John Axelrod e cheguei no meu grande mentor, Bob Proctor. Todos em inglês. A grande maioria dos livros que eu li hoje, mais de 200 livros em inglês, mais de 400 cursos em inglês, 170 mil reais investido ano passado em inglês. Hoje eu faturo mais de 7 dígitos por ano. Tá? Dinheiro limpo, declarado. Tudo isso em 6 anos depois que eu saí do garimpo. Mas se você perceber, Alex, eu persisti, insisti, mas principalmente eu tive coragem de fazer. Porque ir dar aula de inglês sem saber inglês não é para fraco. Isso eu garanto para você, não é para fraco. O cara tem que ter muita força de vontade. Nossa, essa é uma história inspiradora, realmente uma história inspiradora. Essa parte de ir dar aula de inglês sem saber inglês é uma história assim interessante mesmo. Eu vou aconselhar muita gente a assistir esse vídeo para ver o poder que uma pessoa tem de lutar pelo sonho, de se esforçar, de colocar a cara a bater e fazer. Hoje eu tenho uma experiência que meu primeiro emprego eu trabalhei 3 meses sem receber nenhum centavo porque era um estágio. O primeiro emprego que eu tive na vida, né? E foi 3 meses que eu não recebi nada. Assim, era 9 horas por dia, daí para fechar, nem sei direito se é 40 ou 5 horas por semana agora, mas era o período integral, né? E hoje eu tenho, inclusive na família, né, tem pessoas que estão buscando o primeiro emprego para entrar no mercado de trabalho e não conseguem, na verdade conseguem em vários lugares, mas não querem porque vão ganhar pouco, porque acordar muito cedo, porque tem que pegar um ônibus. Tudo bem, essa não é a melhor vida, é claro que não, a gente tem que buscar sempre o melhor. Só que tem que partir de algum lugar, tem que se esforçar um pouquinho. Veja, você contou aí que ficou dormindo 2 horas durante algumas noites, né? Poucas pessoas hoje têm a força de vontade de fazer isso daí. E é por isso que poucas pessoas hoje estão onde você está. Concorda com isso? Se todo mundo tivesse essa motivação, ia ter mais gente aqui, né? Nesse nível. Então, com certeza. A gente vê o que a gente falou aqui agora, para resumir um pouco: estudar, leitura, se esforçar, controlar a produtividade, né? Gerar conteúdo. Olha, para mim, realmente, o que a gente falou aqui agora, nesses últimos 40 minutos, foi assim, uma aula tremenda de produtividade e de motivação. Muito bom mesmo. Gostei demais. Vou recomendar para muita gente assistir o que a gente acabou de falar aqui. Uma das coisas, Alex, que eu aprendi na minha vida é que não importa de onde você veio. O que importa é para onde você está indo. O que importa é o teu horizonte, o que importa é a tua visão. Você tem que ter nítido na tua mente que não importa não importa o colégio que você estudou. Eu fiz faculdade à distância, não importa, tá? Não importa onde você estudou, não importa quem são os teus pais, não importa o teu passado, nada disso importa. O que importa é para onde você está indo. Quem você quer ser? Qual é a tua visão? Tá? Olha, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E vai para cima. E outra coisa, Alex, eu aprendi na vida é que ninguém se importa. Tá? Ninguém se importa. Ninguém se importa se eu fosse garimpeiro. Ninguém se importava de eu ser garimpeiro. Também hoje ninguém se importa de eu ganhar centenas de milhares de reais. Eles podem ter inveja e podem comentar, mas eles não se importam, Alex. Quando eu digo não se importa, é o sentido assim, ó. Não tem como as pessoas se importarem a ponto de impedirem que você faça as coisas. Uhum. Tá? E outra coisa que eu aprendi, Alex, é que o medo não existe fora da sua mente. Não existe ali fora uma figura do medo. O medo não tem cabeça, o medo não tem rabo, o medo não existe. Quando você aprender a superar o medo, você vai entender que o medo é só uma mentira do subconsciente. É o subconsciente jogando para você que você não é capaz. É o subconsciente jogando desculpas que você está cansado. É o subconsciente jogando desculpas que, para você fazer sucesso, para você ser um Alex Vargas, um Marcos Trombeta, você vai ter que perder muitos amigos. São teus amigos de verdade? Aonde os teus amigos estão te levando? Isso é uma pergunta. Amigo de hora boa, né? Hã? Amigo das horas boas tem bastante, né? Amigo pro churrascão. Amigo da hora do churrasco tem bastante, né? Amigo pro churrascão, pra cervejada na piscina, tá lotado. Quero ver quando você tiver quebrado. Quando você tiver que correr atrás do sucesso. Então, Alex, o sucesso deixa pistas. Tá? Eu aprendi isso com o Brian Tracy e aprendi com o Anthony Robbins que sucesso é uma ciência. Ser feliz é que é uma arte. Toda ciência é exata, é como uma receita de bolo. Ser feliz, ser completo é diferente. Tem que sair do coração, tem que sair de dentro. Mas conseguir o sucesso, conseguir ganhar dinheiro é moleza. Você só precisa seguir a fórmula. Nossa. Só isso.
Ótimo, muito bom. Essa parte ficou muito legal, essa parte aí de essa motivação agora, essa sua história aí de professor de inglês sem saber inglês, eu achei sensacional, assim, foi muito legal. Vamos voltar um pouquinho para o marketing digital agora, para a gente não se Vamos lá. estender tanto, né? E me diz uma coisa, a sua, eu sei que você vende livros físicos também, você é escritor, né? Mas falando de marketing digital, a sua maior fonte de renda hoje? A minha maior fonte de renda hoje, Alex, elas provêm dos meus treinamentos. Embora eu tenha várias fontes de renda hoje, elas provêm dos meus treinamentos hoje, justamente nessa linha de mentalidade. Eu costumo chamar de mentalidade. Então, os treinamentos em vídeo, os treinamentos em áudios, treinamentos presenciais, assim, via Hangout, mas vem dos meus treinamentos, Alex. Você tem aquele treinamento que eu achei muito legal, que é as leis do universo, mais focado em mentalidade, correto? Correto. As leis do universo, Alex, as leis do universo, o que consiste nesse treinamento, tá? Para um leigo, para quem não entende as leis do universo, ela é capaz de associar as leis do universo às leis do homem. Então, para diferenciar, funciona da seguinte forma: as leis do homem, elas servem para te dizer o que você não deve fazer, tá? Não faça isso, não faça aquilo e não faça aquele outro. As leis do universo, elas servem para te dizer o que você tem que fazer, tá? Como que você deve agir, como que você deve pensar, o que você deve fazer para viver em acordo com o universo. As leis do universo nada mais são do que as leis exatas para você conseguir conquistar os teus sonhos, ser feliz e viver em paz. Como, por exemplo, uma lei do universo, a lei do perdão. Não existe alguém que consiga ser feliz e próspero se tiver alguma culpa de alguém que magoou ou se tiver um rancor de alguém que não perdoa. Ou a pessoa se livra disso, ou a pessoa é uma fracassada nata. Então, perdão é uma lei. Por que é uma lei? Porque não existe ninguém que consiga ter um coração rancoroso e ser feliz. Então, é uma lei. Ela é exata, como a lei da gravidade. Então, o que a lei do universo faz, Alex, o que elas fazem, elas deixam a pessoa livre para buscar os sonhos delas. É isso que essas leis fazem. Elas mostram a elas como viver no fluxo do universo, como viver em harmonia com o todo e com os seus ao seu redor. Ajuda as pessoas a terem uma melhor vida com seus relacionamentos, na casa, no seu trabalho e, óbvio, ajuda a pessoa a prosperar e, muito melhor do que tudo, ajuda a pessoa a ser feliz. Essa parte da lei do universo eu achei muito legal, aquela lei da gratidão, né, que você fala também lá. A lei da gratidão eu acho muito interessante a gente saber agradecer por aquilo que tem, que está construindo. É um sentimento muito bom, que esse sentimento de agradecer, de gratidão, é um sentimento que nos motiva bastante, né? Ele nos eleva a motivação, eleva, de uma forma geral, assim, a gente a continuar seguindo em frente e buscando cada vez mais. Eu costumo dizer que a lei da gratidão é a lei que Deus entende, tá? As pessoas costumam acreditar que Deus escuta palavras. Deus não escuta palavras, ele não precisa de palavras. As palavras foram criadas pelos seres humanos, e como nós criamos esse monte de idiomas, Deus não precisa falar todos esses idiomas para te entender. Deus entende o teu sentimento, e o sentimento que fala a linguagem de Deus é agradecer, é estar em gratidão. Mas a verdadeira oração, que as pessoas não sabem fazer, é a gratidão por aquilo que você ainda não tem. Foi isso que o grande mestre ensinou: felizes os que creem sem ver. E crer sem ver é a capacidade de acreditar que você já possui. Então, quando você acredita que você vai ser um sucesso e começa a agradecer pelo sucesso que você ainda não vê, você está usando de verdade a lei da gratidão. É uma das minhas favoritas. É a que eu mais gosto. Eu achei muito legal também essa parte. E me diz uma coisa, legal, então a sua fonte de renda vem dos treinamentos online, vídeos, tal, área de membros, bacana, todo mundo já conhece. E como é que você vende isso daí? Como é que é a venda disso daí? Você faz lançamento, você vende recorrente, o tráfego, as pessoas, você traz elas da onde para comprar de você? Um resumo assim rápido, né? Só... Certo, não, sem problema, Alex, estamos aqui para conversar. Eu, na verdade, hoje eu sou um expert em marketing, tá? Eu sou especialista em marketing digital. Eu acredito que uma pessoa que fatura mais de 7 dígitos por ano tem que ser especialista, não é possível? Então, eu trabalho hoje, Alex, com tudo aquilo que eu creio que você trabalha e que é o que os profissionais de marketing trabalham. Eu tenho fontes de tráfego orgânico, que é importante. Quem não tem tráfego orgânico hoje está afadado
a viver apenas pagando. Então, se um mês, porventura, por uma aventura, você não puder pagar, você não vai faturar, como existem pessoas assim. Não é o meu caso. Eu tenho um bom tráfego, eu faturo algo em torno hoje de 5 a 6 dígitos brincando só no orgânico, tá? Por mês. E eu tenho os tráfegos pagos, né, Alex? Que hoje eu não tenho receio nenhum de dizer que o meu investimento é entre R$ 1.000 e R$ 1.500 por dia. Tá? Então você pega R$ 1.500 por dia em ads, né? Então, ads, eu pago Facebook Ads, eu pago AdWords e eu pago YouTube Ads. Então, por quê? Porque o tráfego é o nosso sucesso, né, Alex? Então, essas são as minhas fontes. Então, quais são as minhas fontes? YouTube grátis e YouTube pago. Blog, AdWords e Facebook, né? E Facebook. Facebook pago e Facebook grátis. Páginas de Facebook, perfil pessoal, uma divulgação bem feita e o tráfego vem e as vendas acontecem, né? Se você tem um bom trabalho. Essa semana eu gravei uma aula sobre tráfego, o pessoal estava me perguntando como gerar tráfego. E aí, na aula, eu conversei com as pessoas e eu disse, legal, ótimo. Vocês querem saber, então, né, o segredo por trás do tráfego? Legal, mas vou revelar o segredo hoje por trás do tráfego. Mas primeiro, me fala quais são as fontes assim, que você conhece hoje de geração de tráfego. Eu perguntei, né? E, bom, eles começaram. Não, acho que fonte é ter um blog com conteúdo, trabalhar vídeos no YouTube e fazer anúncio pago. São as fontes que eu conheço, as pessoas que eu perguntei, né? Sim. E eu falei, bom, legal, agora eu vou revelar o segredo. O segredo é ter um blog com conteúdo, ter YouTube com conteúdo e trabalhar a fonte paga. E, sabe, as pessoas... E aí tá um detalhe, as pessoas sabem fazer a coisa, mas não fazem, né? Tem muita gente que acontece isso. A gente sabe. Porque não tem nenhum segredo. Você acabou de falar aqui, veja bem, e não é desmerecendo de maneira nenhuma, mas em qualquer... Você vai no Google agora, qualquer um vai no Google e coloca assim, ó, como gerar tráfego para meu site. Coloca isso aqui lá essa frase no Google. Você vai encontrar centenas e centenas de vídeos, de artigos de blog, de e-book, o que for, explicando exatamente a mesma coisa. Vai gerar conteúdo para o blog, vai gerar conteúdo para o YouTube, vai fazer Facebook Ads, e ainda, se você olhar no YouTube, tem vídeo assim de 2, 3 horas que o pessoal ensina mesmo, ensina um passo a passo como fazer, né? E não de verdade. E aí a galera fica naquele negócio, mas tem algum segredo para fazer? Tem mesmo, é lá e fazer. Esse é o segredo. Né? É verdade. É verdade. Essa parte é interessante também. A gente tem que aprender a voltar um pouco pro básico, né? Não tentar buscar alguma coisa secreta por trás, que muitas vezes não existe. A coisa secreta por trás que eu falo e lá e fazer. Com certeza. Esse é o segredo. E deixa eu te falar agora uma coisa bem interessante, que depois de tudo que a gente conversou agora, eu acho que isso muita gente vai gostar da resposta. Se hoje você revelou para nós aqui nessa última hora que você estudou, trabalhou com a mão na massa, estudou o pessoal aí de fora, pegou informação nova. Se hoje, vamos pensar, se hoje você não tivesse nada, nem um treinamento, nem uma aula, nem um vídeo no YouTube, nem uma visualização, simplesmente nada. Você simplesmente acordasse hoje de manhã com o conteúdo que você tem na mente, com a informação que você sabe hoje. Qual que seriam os primeiros passos que você daria? E veja, essa é uma dica para quem está assistindo que vai começar agora, tá? Eu perguntei para o Marcos aqui, se ele tivesse a informação, o que ele sabe hoje, mas se ele não tivesse nada construído, ok? Se eu não tivesse nada construído hoje, Alex, se eu tivesse só a informação, mas agora nós vamos entrar em 2 pontos aqui. Você quer que eu comece com o dinheiro ou sem dinheiro? Eu acho que vamos começar sem dinheiro, né? Tá bom. Então, se eu começasse sem dinheiro, zeradinho, e com o conhecimento que eu tenho hoje, eu começaria lá no YouTube. Tá? Por quê? Porque o YouTube, hoje ele se tornou a melhor modalidade de divulgação, porque é vídeos. Então, se você é bom com um vídeo, mas você faz um vídeo muito bom, mas tem que ser o melhor do mundo, e aí pede para as pessoas compartilharem. Se você tiver sorte, que sorte não existe, eu não acredito em sorte, mas vamos lá. Tiver sorte de conseguir mandar para 10 caras, e esses caras gostarem, e eles tiverem um bom público, e eles compartilharem, pronto, você começou legal. Agora, uma coisa que eu fiz, Alex, que eu faria e faço até hoje, Alex, é tratar as pessoas que entram na tua lista, isso dizendo para o pessoal do marketing, para a pessoa que confia em você, que deixa o e-mail dela.
Trata aquela pessoa como ser humano, porque aquela pessoa te permitiu entrar em contato. Você não tem como entrar em contato com o cara do YouTube, ele só te gera tráfego. Então o YouTube vai te mandar alguém pro blog, tá? Eu teria o blog, eu jamais excluo o blog, tá? Eu teria o blog hoje também. Começaria no YouTube e o blog, mas eu faria o que eu sempre fiz. Alex, deixa eu te contar o que eu fazia no começo que vai servir. Eu não tinha autoresponder, eu não tinha dinheiro. Então eu fiz um Gmail. O Gmail só me permitia mandar 300 e-mails por dia, tá? E eu não tinha autoresponder. Sabe o que eu fazia, Alex? Cada pessoa que entrava no e-mail, eu ia lá e dava as boas-vindas manualmente. Seja muito bem-vindo, que bom que você se inscreveu, obrigado por ter se inscrito. Cara, um por um. Aí começou a crescer. De repente eu tava com 1000 pessoas e eu só podia mandar 300. Então eu mandava do 1 até o 300 na segunda, do 300 até o 600 na terça e na quarta. Aí na quinta eu mandava de novo pro número 1 um e-mail. Cara, e eu levava tudo isso anotando à mão, manualmente. Aí quando chegou nos 1000, não tinha mais como responder, não dava mais. Aí surgiu a necessidade de um autoresponder, aí eu fui atrás buscar. Mas até chegar a 1000 pessoas, Alex, eu cumprimentava um por um, à mão, e eu mandava os e-mails assim, um por um. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu ia arriscar, Alex, pagar um autoresponder, entendeu? Eu ia pegar os primeiros 30 dias do autoresponder, que é por R$1 grátis, porque eu sabia que eu ia gerar renda. Naquela época eu não sabia, então eu não faria isso mais. Isso é uma coisa que eu não faria hoje, mas eu seguiria o mesmo processo. Muito cuidado com o Facebook. Relacionamento, Alex. O segredo da palavra é: mostre para as pessoas que você existe, caramba. Mostre para as pessoas que tu é humano. Quando vai gravar uma entrevista igual a essa, não tenta ser o que você não é e não mente para as pessoas. Conta a história. Não tenha vergonha de contar de onde você começou, porque as pessoas adoram saber que você foi pobre. As pessoas adoram. Por quê? Porque elas se identificam. É muito fácil você dizer, eu sou magnata, eu ganho 1 milhão por ano. As pessoas, elas não querem esse tipo de gente. Porque para você que ganha 1 milhão, é muito mais fácil do que para quem está na pindaíba, começando do zero. Então, eu comecei do zero, eu comecei do nada, tá? Fazendo essas coisas. Mas a resposta é simples, Alex. Se eu tivesse que começar do nada, do zero hoje, eu começaria mostrando para as pessoas o meu conhecimento. Que ótimo. Tá? Porque tem pessoas que possuem conhecimento, mas não mostram, Alex. Não contam, tá? Elas não sabem o valor hoje que possui o conhecimento. Eu sou a favor também que a gente tem quase que uma obrigação moral, né? Se você tem o poder de influenciar alguém de forma positiva, você tem quase a obrigação moral de ir lá e influenciar de forma positiva. Exatamente. Eu sou a favor disso. Essa parte que você falou do Gmail é interessante, que eu acho que pouca gente sabe, mas eu tenho uma formação anterior, há vários anos atrás, de programação. Aham. E isso não me serve para praticamente nada hoje, né? Mas eu tenho. E quando eu comecei também, eu não contratei um autoresponder porque eu não tinha dinheiro para pagar. E eu coloquei num banco de dados, né? E banco de dados daí, para você mandar e-mail por programação, assim, é bem complicado, né? Nem vou nem falar sobre isso, mas é bem complicado. E o que eu fazia também era isso, eu tinha que mandar por partes para o pessoal lá. E aí depois, quando eu contratei o primeiro sistema de autoresponder, nossa, foi um problema, porque eu queria aqueles meus e-mails e o sistema não deixava eu importar porque não tinha procedência. Nossa, foi uma complicação, mas essa parte é interessante. Então, uma outra coisa que eu vou comentar com você também, essa semana mesmo eu assisti um vídeo do Jeff Walker, e ele falou as 2 razões do sucesso dele, e ele falou que a primeira razão foi, desde o primeiro dia ele começou a construir lista, e desde o segundo dia ele começou a se relacionar com a lista. Essa foi interessante, que foi exatamente o que você falou agora. Então vamos lá, passo 1, focar no YouTube orgânico. Passo 2, ter um blog também para gerar conteúdo, converter essa parte orgânica que vem em lista e se relacionar com a lista. O segredo de tudo é a lista, tá? Mas você não vai gerar lista se não for para o YouTube. Então você tem que ter um conteúdo. Vai lá e mostra. Por que eu usaria isso hoje, Alex? Porque eu não comecei assim, tá? Uhum. Comecei direto com o blog e eu fiquei 6 meses num blog tentando atrair tráfego orgânico. Hoje eu não faria isso. Hoje eu começaria direto com os vídeos no YouTube, porque é muito mais fácil conseguir tráfego, nem que seja 2 pessoas por dia. Mas é muito mais fácil conseguir 2 pessoas no YouTube que num blog, isso eu garanto para você. Uhum. De lá você mandaria elas pro blog, lá no blog sim você conseguiria esse contato, e depois o segredo é relacionamento.
Relacionamento. Se tiver que ligar para essas pessoas, eu ligo hoje para fazer essas pessoas saberem que eu existo, entendeu? Mas quando as pessoas confiam em você, Alex, elas compram uma vez, compram duas, compram três, compram 10, compram 20. E o que é interessante, se elas vão comprar de outra pessoa, elas perguntam para você se você indica, porque elas se sentem na obrigação de te perguntar. É um negócio impressionante isso, e já foi provado que você se torna uma marca e elas sentem te traindo quando elas compram de outra. É tipo tomar Coca-Cola. Quem é viciado em Coca-Cola, quando vai tomar outra refrigerante, sente que está traindo a Coca-Cola. Sente até uma dor no peito. É um sentimento muito interessante esse. E é algo assim também que nós conseguimos construir. E eu acho que o caminho é esse, Alex. Relacionamento. Alguns meses atrás a gente lançou um treinamento novo e eu lancei primeiro para minha lista de alunos de um outro treinamento que eu já tinha. E como era minha lista de alunos, o botão de compra embaixo ali, eu não deixei com o cronômetro de aparecer só quando eu falasse o preço, como a gente costuma fazer, né? Deixei ele aberto porque já eram meus alunos, já me conheciam. E o vídeo de vendas, então, que eu fiz, ele chegava, se eu não me engano, no minuto 17 ou 18, que eu realmente fazia a chamada para ação para comprar, né? E então eu mandei e-mail, era para abrir às 9 da manhã a venda, acho que com 9 horas e 4 minutos, se não me engano, já tinha entrado não sei quantas vendas ali. Certo. Então, bom, se a página, eu dei o botão lá de publicar às 9 horas, e o meu vídeo de vendas tinha 17 minutos para a pessoa, eu dizer, ó, agora clica no botão, então vamos lá. E como é que entrou tantas vendas assim com 4 minutos de vídeo? É o relacionamento que a gente cria antes, a pessoa não precisa nem saber o que você está falando, o que você vai entregar, já sabe que é bom. Uma coisa que a gente sabe hoje muito bem, você tem aí o Tony Robbins, né, o Brandon Burchard, se ele vem e fala para você, vamos imaginar a situação, Marcos, esse livro aqui, ó, esse livro que eu tenho aqui, ó, O Poder dos Modelos Replicáveis, esse livro aqui ele é muito bom, compra. Você vai lá e compra, sem nem ler o resumo atrás. Com certeza. Não concorda comigo? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Se uma pessoa que você confia te recomenda alguma coisa, se relaciona, você não precisa nem ver muita coisa. Você vai lá e compra. Hoje tem alguns afiliados que são assim. Por isso que a gente, que é produtor, que trabalha com afiliado, coloca o link direto do carrinho de compra lá do pagamento, porque aí você tem um relacionamento grande com o seu público. Se você for promover um produto meu, você não precisa mandar eles para a minha página de vendas, talvez, né? Claro, isso é uma estratégia que tem que ser analisada, mas talvez você não precisa mandar para minha página de vendas e o pessoal me assistir lá. Eles confiam tanto em você que você fala, isso aqui é bom, se você quer aprender, vai lá e compra. E já vai direto para pagamento. Isso acontece muito, né? Sim. Essa parte de relacionamento. E se relacionar com a audiência tem esse poder, sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você hoje vende os seus próprios produtos, e eu sei que você também é afiliado de alguns produtos, meus, de outras pessoas, claro. E para começar, legal, YouTube, tráfego orgânico, converte em lista, se relaciona e vende. Faz dinheiro. Como? Vende. Você criaria um produto, ou você faria afiliação, ou você faria um produto ao vivo, que é mais rápido de fazer e lançar? Como é que faria isso aí? Eu hoje fica até difícil para falar, porque devido ao público grande, sem modéstia, que modéstia é para fraca, eu costumo dizer, tudo que eu faço eu vendo, tá? Eu crio uma coisa, Alex, de manhã e o outro dia eu estou vendendo. Muitas vezes eu simplesmente estou por aqui, eu digo, vou vender uma consultoria a 5 mil, eu anuncio, estou com 2 vagas e eu vendo elas em 10 minutos, tá? Hoje para mim é fácil. Se eu começasse, Alex, hoje, eu não sei se nós vamos concordar no mesmo do que nós que somos produtores, somos melhores afiliados. Por quê? Porque quando nós somos produtores, nós nos tornamos facilmente autoridades. Então, nós produzimos o conteúdo, as pessoas adquirem nosso conteúdo e elas sabem que o nosso conteúdo é bom. Então, quando você indica alguma coisa, as pessoas, elas compram, porque elas confiam mais em você. Agora, se a pessoa sente que não tem a capacidade de criar um produto naquele momento, o mercado de afiliado hoje é absurdo. Mas eu costumo dizer, não sei se nós concordamos, é mais difícil ser afiliado do que ser produtor. Só que as pessoas não querem acreditar nisso, elas não querem confiar no conhecimento delas e tal. Eu sou um produtor nato, eu comecei como produtor, trabalhei mais de 2 anos como produtor, para depois me afiliar a algum produto. Então, pelo menos eu penso assim, Alex, primeiro produz,
nem que seja um e-book, um treinamento em áudio mesmo, e aí constrói uma autoridade para depois promover como afiliado. Porque caso contrário, você vai ter que construir uma boa estratégia de mercado de afiliado. E para construir essa estratégia sem autoridade nenhuma, ela sai mais caro. Pelo menos é o meu ponto de vista, Alex. Eu não tenho toda a verdade, nem toda a razão, né? Quando eu comecei também, a gente não tinha esse processo de afiliação aqui no Brasil ainda, porque não existia o Hotmart, né? A gente, para se afiliar a algum produto, ou você ia direto com aquela pessoa tinha um sistema que muitas vezes era falho, né? Esse sistema não funcionava direito, então, ou era para grandes empresas, né? Assim, eletrodoméstica, esse tipo de coisa, ou de fora. E como o nosso público do Brasil hoje não fala inglês, não compra coisa de fora, complicado fazer a afiliação quando eu comecei. Então, eu me obriguei a começar como produtor. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Aprender a produzir, ser produtor, assim, é ótimo. Eu acho que todo mundo, afiliados são ótimos. Você consegue gerar renda rápida, sem ter suporte, você coloca um monte de coisa de lado quando você é afiliado. Com certeza. Quando você tem um produto, você tem um controle maior. Você cria uma audiência, você cria um relacionamento maior. Você consegue gerar mais renda quando você tem produto. Absolutamente, você consegue gerar mais renda e você se torna uma autoridade. Quando você é um afiliado, você é só intermediador, a autoridade é sempre da outra pessoa. Eu sou produtor nato, tá, Alex? Sou produtor nato, eu escolhi algumas pessoas que eu confiei, como o seu trabalho, por exemplo. Você é o único cara de marketing que eu divulgo hoje, porque, primeiro, eu assisti o teu treinamento. Lembra a vez que eu entrei em contato? Olha, eu sou fulano de tal, eu quero um login ou a senha para mim ver o teu treinamento, se é bom eu vou divulgar. Você mandou para mim, eu fui lá, olhei, é muito conteúdo, é demais até conteúdo, o cara fica roxo estudando tudo aquilo. E o preço, na minha opinião, você está dando o treinamento. Então é muito fácil de vender um treinamento daquele tamanho por R$ 497. Então o que eu faço? Eu me lembro do tempo que eu não tinha dinheiro. Então, para muitas pessoas, 497 é uma porrada de dinheiro. Sim, sim. Então eu gosto do preço do teu produto, a qualidade dele é indiscutível e eu promovo. Assim como eu promovo o Paulo Vieira, que na minha opinião é um dos melhores coaches do Brasil. Mas eu não promovo você, nem promovo o Paulo Vieira só pelo dinheiro que vocês me pagam. É que, Alex, eu não tenho um bom treinamento de marketing igual você tem. Já que a pessoa me pergunta e ela vai fazer, por que eu não posso indicar então e ganhar um dinheiro? Né? Então eu junto o útil ao agradável. Eu acho que... É que tem muita gente que joga só pelo dinheiro, né? No Exato. caso, você está jogando para ajudar a sua audiência, o que é interessante, né? Você decidiu que divulgar meu trabalho, divulgar o trabalho dessa outra pessoa que você comentou ali do coaching, vai ajudar a sua audiência, não tem por que não ganhar dinheiro com isso. A gente tem que também entender que a gente tem um negócio, o negócio ele tem que render dinheiro. Se não render dinheiro, não é negócio, né? Não. O negócio tem que render dinheiro. Por que eu vejo tanto afiliado se dando mal, Alex? Porque dá tiro para todo lado. Ele não é fiel. Quando você se torna fiel a um produtor, tá? Quando você se torna assim, fiel ao produtor, que eu quero dizer, o curso do cara é bom, faz de conta que o curso é teu. Vou falar desse produto. Aí não, o cara... Hoje ele está divulgando um curso, a semana que vem outro, a semana que vem outro. O que eu entendo? Cara, ele não fez esses cursos, não dá tempo. Ele não conhece o curso. Então ele está fazendo só pelo dinheiro. E a pessoa sente. Agora, quando você assiste meus vídeos, vai lá, eu tenho 20, 30 vídeos no YouTube, Fórmula Negócio Online, Fórmula Negócio Online. O cara, não, o curso deve ser bom, faz 2 anos que o Marcos fala desse curso. A pessoa acaba comprando. Você acaba criando uma credibilidade em falar daquele curso. Então, quando você fala daquele curso, é bom, faz 2 anos que os caras falam desse curso, tem que ser bom, senão ele tinha trocado de curso. Então, para o afiliado, essa é uma boa estratégia. Fidelidade. Fidelidade. E quando você cria uma amizade com os produtores, você consegue, eu consigo com os produtores, eles fazem mídias para mim. Eu tenho produtores que eu trabalho hoje, que a minha comissão é maior que a dos outros afiliados. Por quê? Porque eu já ajudei aquele produtor a ganhar tanto dinheiro. Então você cria uma amizade. E outra coisa, você acaba fazendo uma baita de uma amizade, porque você une os mercados. Não é mesmo? Então você tem um produtor, um aluno teu, Alex, pede, não, eu preciso conhecer a mente. Não, indica lá o trabalho do Marcos. Eu preciso de alguém que precisa de aprender marketing? Faz com o Alex, porque ele é bom, ele sabe das coisas. Eu quero coach. Faz Paulo Vieira, o Paulo Vieira é top. Eu preciso aprender inglês. Faz lá com o Kevin é bom.
tá? E você cria um ciclo, um ajuda o outro, uma mão lava a outra, e as pessoas que adquirem os produtos se dão bem. Eu penso assim, né? Muita gente pergunta, Nelson, mas como é que você consegue que tal pessoa te promove, tá com você? Só que não existe uma estratégia. O pessoal esquece muito que tem uma coisa chamada amizade também, né? É, sim. Você vê, eu olho para o seu treinamento, as leis do universo, e eu acho aquilo sensacional. Eu acho muito legal, sabe? Então, se eu vejo, poxa, legal, isso aqui é muito bom. A minha audiência precisa de um negócio desse. Eu vou ganhar com isso? Tá ótimo, então. Os dois lados estão ganhando, todo mundo ganha. Os três lados, na verdade, a minha audiência, eu e você que vende. A gente conversa, a gente se entende, a gente se ajuda, cria um vínculo de amizade. Então a gente esquece disso. Tem um monte de coisa que envolve aí. Muitas pessoas acreditam que nós não existimos, na verdade, que nós somos réplicas digitais feitas de um computador. Não é verdade, nós somos seres humanos que trabalhamos atrás de um teclado de computador, uma câmera. Exatamente. Nós estamos os dois aqui no Rio Grande do Sul, mas a distância ainda é grande. Às vezes eu converso com as pessoas de outros países e tal. Somos seres humanos que aprendemos uma nova profissão, que está no auge, né? Que todo cara que for inteligente vai vir para o marketing, só se o cara for muito atrasado mesmo de pensamento para não perceber que o mundo não volta mais a ser o que era. O mundo foi para o mercado digital de uma forma... Ninguém mais compra, Alex, nem um carro sequer sem pesquisar primeiro. Uhum. A pessoa quer comodidade e ela quer ficar em casa. E o que nós sabemos fazer? Nós sabemos entregar até as pessoas aquilo que elas querem através do marketing. Mas eu creio assim, felizes somos nós por ter uma pessoa abençoada igual a você, que resolveu dividir o conhecimento que tem. Imagina, né? Você não precisaria ensinar, você ganha tanto dinheiro trabalhando, mas você resolveu. Então, eu acho justo que você cobre por isso, e eu acho justo indicar o seu trabalho para as pessoas. E o mais interessante é que quando eu pelo menos, não sei se todo mundo vai acreditar ou não, mas eu trabalho com um foco em realmente entregar valor. Meu foco não é fazer 10 vídeos e lançar para o mercado e faturar um montão de dinheiro. O meu foco é naquilo que eu faço, eu me esforço, eu fico horas aqui, eu gravo, eu regravo, eu edito, para mim realmente entregar alguma coisa que vai mover aquela pessoa. Eu quero mover a pessoa. Eu não gravo um vídeo se não tiver uma razão específica ali. Se eu não tiver certeza que vai entregar um material de qualidade. E quando a gente faz isso, eu sei que você também faz isso, é claro, até pelos seus vídeos do YouTube, que é um material gratuito, tem um valor lá que poderia ser cobrado por milhares de reais, mas está lá de graça. Isso é muito bom, isso nos retribui muito, não só financeiramente, né? Eu tenho uma aluna, que é a Karine Otto, hoje ela tem um sucesso assim, tremendo como afiliada, tá lançando um produto também daqui a pouco, e ela gravou um vídeo de depoimento há um tempo atrás que ela mostrou, e aquilo me emocionou demais, ela mostrou um papel do exame de pré-gravidez, que as mulheres fazem, né, um exame assim para ver se tudo bem antes de engravidar, e ela falou que ia engravidar, hoje já tem um filho, já está com 6 meses, se eu não me engano, e ela conseguiu aquilo porque ela tinha tido resultado no marketing digital por fazer o meu treinamento, sabe? Você imagina, indiretamente a gente ajudou ela a realizar um sonho que era ter um filho, sabe? Isso não é uma coisa que eu não sei nem como expressar isso em palavras, muitas vezes. Esse foi um dos exemplos, tem vários outros, mas isso é fantástico, sabe? Eu acho extraordinário. E deixa eu te... Pode falar. Vai lá, Alex. Não, eu ia dizer que eu conheço ela, eu conheço a Karine, eu gosto muito do trabalho dela, às vezes até eu vou lá e comento no blog dela alguma coisa, ela faz um trabalho e a Karine tá aí um exemplo. A Karine pegou o teu trabalho e ela fez um tremendo trabalho. Você vai no blog dela, Fórmula Negócio Online, Fórmula Negócio Online, Fórmula Negócio Online. Às vezes ela divulga um outro produto igual eu faço, né? Mas falou de marketing, ela tá lá batendo na tecla. Então, o pessoal conhece a Karine como uma pessoa que divulga o Fórmula Negócio Online, caramba. Ela começou na internet fazendo isso, ela não tinha produto, mas ela transformou o teu produto no produto dela. Tá? E a comissão é boa, você faz todo o trabalho, né? E então só tem que divulgar. Essa é a melhor tática que eu conheço. Esse negócio de pular de galho em galho não funciona. Eu tava gravando uma aula essa semana mesmo, ontem, na verdade, e era uma aula de conversão, como é que afiliados faziam para aumentar a conversão, né? E um dos pontos dessa aula, eram 10 pontos, um dos pontos era o foco. Porque muita gente, e isso é muito fácil, você vai para o Google e coloca qualquer termo, você vai para os blogs, tem 8 banners no sidebar, um de cada produto, sabe? Aí a pessoa, qual que é a mentalidade? A pessoa pensa que, bom,
aqui tem 8 banners, 8 produtos diferentes, algum vai agradar alguém. Aí isso não tá certo, isso tá errado, né? Isso não funciona assim. Primeiro que a psicologia humana, se tiver muita escolha, ela já não escolhe nenhum, para começar. Nenhum. E outra coisa é a credibilidade que você não passa, né? Você vê na cara que isso ali é só para fazer dinheiro. Certo. Não tem credibilidade nenhuma. Então, vamos caminhar para o final, porque se a gente ficar aqui, eu teria energia para ir várias horas ainda, porque essa conversa está sensacional. Eu aprendi muita coisa aqui e a sua história ali foi realmente inspiradora. Mas hoje, o que eu queria te perguntar assim, para quem quer alinhar a mente, quem quer dar o primeiro passo num caminho bacana, assim, para realmente alinhar a mentalidade, começar a pensar de uma forma correta. Eu sei que você tem vários treinamentos que você fala, né, desse universo, assim, de mentalidade, de gerenciamento de dinheiro, da própria vida da pessoa, seja espiritual, mental, não falando em religião, né, mas de uma forma, assim, mais de mentalidade mesmo. O que você recomenda? Qual que é o seu treinamento hoje que você recomendaria para uma pessoa que vai começar agora, assim, que quer alinhar sua mente mesmo para o sucesso? Olha, Alex, eu recomendo sem sombra de dúvidas hoje o treinamento às leis do universo, tá? Eu já fiz vários cursos, eu faço muito curso, eu já dei muito coach, muita mentoria, mas o que eu consegui fazer no treinamento às leis do universo é algo inédito, tá? É algo sensacional. A princípio de conversa, eu trouxe para o Brasil um livro que não existe no Brasil, que é o Working with the Law, um livro que só existe em inglês. Eu traduzi todo o livro para o português, gravei todo o livro em áudio e comentei cada capítulo em áudio. Eu não me contentei em fazer isso. Eu já estava vendendo o treinamento em áudio. Disse, não, falta algo a mais. Eu sei que eu tenho um orgulho, Alex, de dizer uma coisa. Eu sou o melhor professor que eu conheço. Eu realmente aprendo comigo mesmo quando eu ensino. É o dom que eu tenho, é algo... Eu realmente, ao vivo, em palestras, eu me transformo, eu consigo transmitir a energia. E o que eu consegui fazer no treinamento às leis do universo é algo inédito, Alex. Se você vê os testemunhos que eu já tenho, as transformações das pessoas dizendo, aham, é isso, era por isso que as coisas não davam certo, porque nós somos, Alex, o centro do nosso próprio universo. Tudo sai a partir de nós. Nós somos o nosso centro. Mas quando nós estamos desalinhados, nós não conseguimos nada. Nós não vamos bem nas finanças, nós não vamos bem no relacionamento, nosso trabalho é uma droga, nós não somos felizes, nós vivemos cansados. Quando você entende o que está acontecendo, você se transforma em outra pessoa. Então eu não tenho dúvida de dizer, Alex, se uma pessoa quer começar a organizar a vida dela, e ela quer ter uma direção exata, de como conquistar qualquer coisa. Eu digo qualquer, Alex. Qualquer coisa. O treinamento às leis do universo é o melhor treinamento que ela vai fazer. Eu dou 30 dias, Alex, de garantia, que é o tempo para a pessoa baixar os áudios. Eu deixo a pessoa baixar, eu dou a tradução do meu livro, eu dou os áudios para ela baixar e eu deixo ela assistir aos vídeos. E ela tem mais 15 dias depois para reassistir tudo de novo. Se nesses 30 dias ela achar que o que eu ensinei ou que eu exagerei por uma palavra no que eu estou dizendo, ela pode pedir o dinheiro de volta e eu não cancelo. Eu não cancelo, eu deixo ela com o curso. Porque eu quero mais é que ela seja feliz. Até hoje eu não tive um único cancelamento. O que eu tive foram pessoas dizendo, professor, é muito barato esse treinamento. É muito barato. Cada sessão dessas valeria 10 vezes mais o valor desse treinamento. Então é por isso que eu recomendo de coração, Alex, para a pessoa que está, sabe, ela sente que está faltando uma direção, está faltando. As leis do universo põem a pessoa no caminho. É o que eu costumo dizer, põe a pessoa no fluxo. E quando você entra no fluxo, tudo flui, né? Tudo dá certo. Que ótimo, eu também. Eu tinha na minha mente que você ia recomendar esse treinamento, porque realmente eu achei lá, pelo que eu vi, é sensacional. E também recomendo, assina embaixo, sim, fortemente, aqui embaixo do vídeo, claro que vai ter um link para você acessar. Mas assim, também assino totalmente embaixo. Para a gente finalizar agora, nós falamos bastante de leitura. Vamos deixar uma recomendação, então? O que você recomenda hoje? Um livro para o pessoal ler aí. Hoje eu recomendo sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvida para o pessoal que está começando, que vocês leiam. Eu não vou recomendar um livro só, mas eu vou recomendar vários livros, tá? Não vou recomendar os meus livros, tá? Isso é egocentrismo, mas
se vocês quiserem ler os meus livros, acredite, eles vão mudar a tua vida. Mas hoje, Alex, no mundo que nós vivemos, é um colapso financeiro. Então você precisa organizar a tua mente financeiramente. Comece a ler Robert Kiyosaki, o escritor do livro Pai Pobre, Pai Rico, mas não leia um único, leia todos. Mas para começar, tá? Para começar, comece lendo o livro dele, Inteligência Financeira, tá? Inteligência Financeira, e depois leia o livro dele, Empreendedorismo não se aprende na escola, tá? Empreendedorismo não se aprende na escola, e desenvolva a sua inteligência financeira. Porque nós estamos falando de dinheiro, né, Alex? E as pessoas precisam de dinheiro, o dinheiro oferece comodidade, segurança, garantias. Esses 2 livros, mas recomendo, leia todos. Eu tenho todos, Alex. Todos do Robert. Ele lança um livro, eu vou lá e compro, porque o que ele ensina é sensacional. Não, realmente, a educação financeira é ótima mesmo. Eu gosto de estudar, na verdade, não seria um hobby, porque eu trabalho com isso, mas é uma coisa que eu gosto muito de estudar, essa parte de educação financeira. Sempre tem uma mentalidade nova, tem uma forma nova de aprender. Uma coisa que ele me ensinou foi isso há vários anos atrás, né? As várias fontes de renda, né? A segurança de você ter várias fontes de renda, mesmo que elas forem pequenas. Mas quando a gente foca só em um lugar, se aquele lugar seca, você tá quebrado, acabou. Tá lascado, tá lascado. O fato que se você quebra em vários pedaços, você não quebra, você perde um pouquinho, mas tem o resto. Isso se encaixa em outros pontos também. A gente falou antes do tráfego, você falou, se eu focasse só em Facebook Ads, imagina se dá um problema que eu não tenho grana para pagar, perde tudo. Não, vai um pouquinho para cada lugar. Com certeza. Perfeitamente. Então, como é que é o endereço das leis do sucesso? As leis do universo, na verdade. Leis do universo. Isso é www.asleisdouniverso.com.br. Tem uma série de vídeos lá, 3 vídeos, onde eu vou falar especificamente do treinamento, tá? Nos meus treinamentos, Alex, geralmente eu falo diretamente o que eu vou ensinar no treinamento. Eu sou uma pessoa muito honesta e direta, então eu não faço todo aquele enredo que a gente é acostumado a ver. Olha, eu vou te ensinar isso, isso e isso, e tem o vídeo de vendas do treinamento, tá? A pessoa entra lá direto e vai asleisdouniverso.com.br. E o canal é Marcos Trombetta. O canal é Marcos Trombetta. O Marcos Trombetta hoje com 2 T's, tá? Você procurar na internet aí, você vai me encontrar facinho, tá? Pode ter certeza. Procurar no YouTube lá, vai aparecer fácil meus vídeos. Tá ótimo. Então tá, agora fica aquela cara que a gente faz quando a conversa era para ter 40 minutos e vai para 1h40. É verdade. Quando a conversa é boa, se estende, né? Não, mas é legal. Pessoal, não tenho muito o que falar aqui, eu acho que todo mundo que acompanhou viu que realmente o valor aqui é um valor assim fantástico, que a gente viu aqui com o Marcos, não tem muito o que se comentar sobre isso. Realmente, produtividade, motivação, marketing digital, trabalho, estudo. A gente viu aqui muita técnica, superação, né? A parte de superação ali eu achei sensacional. E as dicas finais para quem está começando, YouTube, blog, transformar em lista, converter, criar, relacionar, criar produto, sabe? A gente viu aqui muita coisa mesmo. Foram aí 1h30, 1h40, assim, ótimo, muito aproveitado mesmo. Então, assina embaixo tudo que o Marcos falou e também assina embaixo, é claro, em www.asleisdouniverso.com.br e lá no YouTube, no Marcos Trombetta, com 2 T's, no Trombetta, é claro, consumir lá o material dele, porque você não vai ver nenhum vídeo de piada lá não, é vídeo de puro conteúdo mesmo, de quem entende do que está falando, tá bom, pessoal? Então, Marcos, realmente sim, foi um prazer. Eu sei que você mesmo falou aqui que o seu dia é produtivo, é cheio de conteúdo, e eu fico assim de coração agradecido primeiro, demais por você confiar no meu trabalho. Isso é uma recompensa assim enorme para mim, fora a recompensa financeira, é claro, mas essa recompensa por você, uma pessoa do seu nível, da sua inteligência, de uma forma geral, confiar no meu trabalho, isso é uma coisa que me motiva cada vez mais. Então eu te agradeço por você ter dispensado esse tempo em estar aqui comigo e com todo esse pessoal que vai assistir. Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito, assim como eu gostei. Tudo bem? Então, Marcos, fica aí de novo meu agradecimento. Eu
não tenho palavras para expressar a felicidade de ter estado aqui nessa última hora e meia com você. E fica aí, então, a palavra é sua para dar um tchau pro pessoal. Pessoal, tchau, tchau. Não, Alex, eu que agradeço, obrigado pelo convite. E a minha dica, né, a minha dica final para o pessoal é que façam, tá? O segredo é fazer. Muitas pessoas passam muito tempo aprendendo e não fazem. Então a dica é, vai lá e faça como eu fiz. Vai dar aula de inglês mesmo sem saber. Mete a cara, grava um vídeo, escreve um post no blog, mete a cara. Avalia depois, vê o que dá certo, o que dá errado, mas não desista nunca, tá? E outra coisa, segue o Alex. Vai lá do Alex, o Alex sabe o que faz, segue os conselhos dele, ele trabalha para isso e ele divide o conhecimento dele. Alex, obrigado pelo convite e sempre que quiser bater um papo aí, estou de portas abertas, de coração aberto, eu gosto de dividir tudo aquilo que eu aprendo com todos, tá? Muito obrigado pela audiência, obrigado por todos vocês que nos assistiram e até uma próxima oportunidade. Até mais, tchau, tchau.